Que a paz do Divino Mestre hoje sempre. Nós estamos na chamada falada, denominada Semana Santa, também a Páscoa, denominada por toda a cristandade, né? Páscoa cristã. E a gente vem aqui fazer então uma reflexão a respeito dessa data comemorativa de toda a cristandade. Evidente que, lamentavelmente, a Páscoa, ela hoje se transforma, para a maioria das pessoas, num evento simplesmente mercadológico, onde os apelos comerciais fazem da Páscoa coelhos, doces, né, povos coloridos. Para a doutrina espírita, sob a visão da doutrina espírita, a Páscoa não tem aquele significado religioso, também aquele significado histórico e até, de certa forma, folclórico que outras religiões dispensam. Porque a doutrina espírita ela não tem celebrações, a doutrina espírita não tem liturgias, não tem dogmas, não tem rituais. A doutrina espírita não celebra a Páscoa, nem programam situações específicas para marcar data. A doutrina espírita, no entanto, respeita todo o sentimento religioso que é particular de cada pessoa, assim como também todas as manifestações individuais ou coletivas a respeito da Páscoa. Essa Páscoa, que domingo que vem, esse próximo domingo agora, estará sendo comemorada, chamada Páscoa cristã, ou Páscoa da Ressurreição. Em termos de ressurreição, a doutrina espírita também traz a sua visão. A doutrina espírita, para a doutrina espírita, não existe a ressurreição física de Jesus, no que aponta algumas tradições interpretativas de algumas religiões cristãs, que Jesus subiu aos céus em corpo e alma, devido, então, à doutrina espírita, para ela não existe, porque cientificamente é impossível, devido à decomposição natural do invólucro carnal. Então, algumas religiões, algumas igrejas cristãs insistem na hipótese de que Jesus subiu aos céus em corpo e alma, e que fará o mesmo com todos os eleitos no dia do chamado juízo final. Isso quer dizer que pessoas que já desencarnaram há muito tempo ressurgirão perfeitas, reconstituindo a sua estrutura orgânica, para que no dia do julgamento eles sejam separados, justos e ímpios, ou seja, aqueles que são bons vão para o céu, os que não são bons são malévolos, perversos, vão para o inferno. Evidentemente que o que a doutrina espírita se coaduna é com a ressurreição espiritual de Jesus. A ressurreição, que é o tema principal da Páscoa, é lembrar de Jesus. A figura central da Páscoa é lembrar de Jesus. É da sua ressurreição espiritual, que é comprovada, né, que comprova a teoria reencarnacionista da doutrina espírita, que é o critério mais justo para aferir competências e também a estrutura moral que nos leva à perfeição, que nos leva mais perto de Deus. Evidentemente que nós, que somos pais, que temos as nossas dificuldades, que temos as nossas imperfeições, damos aos nossos filhos várias oportunidades e também recebemos de nossos pais várias oportunidades. A doutrina espírita, aqueles que são espíritas, sabem, eles não acreditam
Eles não creem, eles sabem que há um Deus soberanamente justo e bom e infinitamente misericordioso, e que esse Deus nos dá tantas quantas folhas de oportunidades para nós crescer, evoluir e chegar um dia a estar mais perto desse Pai de bondade e de justiça. Então, a doutrina espírita, ela vem nessa data recordar Jesus, os seus ensinamentos, as suas lições, e é nesse sentido que a gente tem que fazer essa reflexão. Buscar a testificação de Jesus, as suas experiências, porque, meus irmãos, Jesus, logo que desencarna, ele faz uma aparição para Maria de Magdala, ou Maria Madalena. E essas aparições de Jesus é que vêm, de uma maneira assim inequívoca, comprovar a imortalidade da alma, que é uma das mensagens da Páscoa, é a imortalidade da alma, é a vitória soberana da vida sobre a morte. Então, essas aparições que ele faz, inclusive, segundo os dados bíblicos, ele fica cerca de 40 dias depois, após o seu desencarne, junto com os seus apóstolos, ensinando, transmitindo as últimas ensinamentos para eles, e que é em corpo espiritual. Como é que é isso? A doutrina espírita tem a fenomenologia da mediunidade. A mediunidade que nós sabemos são várias. Tem aqueles que têm as faculdades mediúnicas de ver espíritos, de conversar com espíritos, de ouvir espíritos, e também outras mediunidades, as quais Chico Xavier possuía praticamente todas: a psicoradioscopia, psicometria, xenognossia e várias outras. E tem também que as aparições de Jesus, estamos possivelmente diante de uma mediunidade chamada materialização. Chico Xavier trabalha por 2 anos nessas faculdades mediúnicas, onde ele, juntamente com médiuns preparados, se conseguia materializar espíritos em partes ou totalmente integrais, onde esses espíritos caminhavam pela sala, traziam do mundo espiritual medicamentos e até aparelhos para fazer cirurgias. A materialização, o espírito desencarnado se utiliza dos fluidos ectoplasmáticos do espírito encarnado, que possibilita os outros verem esses espíritos. Então, ao prazo de 2 anos, Chico trabalhando nessa faculdade mediúnica, se materializa Emmanuel. Chega Emmanuel com toda a sua indumentária de publicantes, que foi um senador romano, trazendo numa das mãos o Evangelho, e diz para Chico: agora encerrou essa tua participação, fizeram bons trabalhos aqui e tal, mas a tua missão é levar para todos os povos do Brasil e fora do Brasil, para toda a humanidade, o máximo possível dos ensinamentos de Jesus através da tua missão, que são os livros. Então, de forma que não deixa dúvidas, Jesus se utiliza dessas. Ele não precisava de médiuns devido à sua alta performance de magnetismo. Ele conseguia fazer essas materializações e conversar e passar os últimos ensinamentos para os discípulos. Com relação a Maria de Magdala, que ela vai no outro dia, domingo, segundo os dados bíblicos, visitar o túmulo de Jesus, chega lá e encontra a lápide removida, e ela se dirige ao jardineiro, supondo que era o jardineiro, mas na verdade era Jesus, que ela não o reconhece, e pergunta: onde colocaram o corpo do Rabone? Rabone ou Rabi?
quer dizer mestre. Raboni é aramaico, Rabi é hebraico. E Jesus ele conversa com ela. E ela reconhece o mestre. Vai para abraçá-lo e ele, não me toques, ele diz para ela. Por que não me toques? Porque Jesus ainda na cruz, onde ele, existiam alguns suspiros, e os anjos, espíritos altamente luminosos vinham recepcioná-lo. Mas existia um anjo que viu que Jesus ainda tinha um sopro de vida e queria dizer alguma coisa. Então ele chega perto de Jesus e Jesus diz para ele: vai socorrer Judas. Então a primeira coisa que Jesus faz após desencarnar, ele vai socorrer Judas. Então ele vai em regiões umbralinas onde ele estava um pouco contaminado com aqueles lá miasmas ali. E ele pede para Maria Madalena não chegar perto. Maria Madalena sai dali e conta para os outros discípulos que viu Jesus. Mas Maria Madalena, ela era uma ex-prostituta. Então, os discípulos ficaram meio desconfiados, porque ele apareceu primeiro para ela, né? Apareceu primeiro para ela. A gente tem isso, né? Por que primeiro para aquele? Por que aquele? Por que aquele outro? A gente tem isso ali, né? Veja que Jesus, quando nasce, ele já traz lições de humildade, simplicidade e resignação. E quando desencarna, ele já vem, primeira aparição para Maria. Quer dizer, o que ela foi. Ela vai responder por aquilo ali. Mas ele dava condições de a pessoa ser melhor, saber o que vai ser. Então já está dando mais uma lição para os seus discípulos. Porque os discípulos pensavam diferente, por que para ela? Porque não é para nós. Nós somos seus discípulos. Porque tinha discípulo ali, por exemplo, Simão Pedro e João eram discípulos muito próximos de Jesus. Jesus morava praticamente com Simão Pedro. Morava praticamente. Então eles ficaram meio desconfiados. Mas Jesus depois conversa com eles, traz ali os ensinamentos. Bem, meus irmãos, Páscoa. Vamos ver da onde, como, porquê, aonde surgiu Páscoa. A própria expressão Páscoa, ela vem, o termo Páscoa, ela vem da expressão hebraica Pessah, que significa passagem. Alguns traduzem por Pessah, verbo pular. Então, essa passagem hebraica, a gente naturalmente converge nossos pensamentos passagem hebraica, para a passagem dos hebreus, ou alguma passagem históricas do povo hebreu. Mas nós vamos ver que Pessah, que significa passagem, que dá origem ao termo Páscoa, não é essa passagem. Ela tem um significado mais profundo. Porque na antiga Palestina já existia, na época de Jesus, e antes de Jesus, já existia a comemoração de um festejo que era o mais popular de todos, um festejo chamado Páscoa Judaica, que fazia alusão à escravidão do povo hebreu do Egito. E que mais tarde esse povo, então, se liberta do jugo do faraó, sob os auspícios de Moisés, e eles se libertam, esse povo, e viajam para Canaã, viajam para a Terra Prometida. Que todos os anos, então, até hoje, eles fazem as suas comemorações. A primeira Páscoa, possivelmente, segundo os dados bíblicos, tem acontecido no dia 14 do mês de Nissan de 1280 a.C. Nissan corresponde ao nosso calendário, Nissan do calendário hebraico, que o calendário hebraico ele é mais exíguo, ele é mais curto que o nosso, é menor. Então o mês de Nissan corresponde a março, abril. Então todos os anos eles comemoram a Páscoa judaica.
que a Páscoa judaica ela tem origem a partir da libertação do povo hebreu do Egito, que viaja para Canaã sobre as ordens de Moisés, e essa libertação ocorre segundo a colocação bíblica das 10 pragas do Egito, as famosas 10 pragas do Egito, que atingiam o povo egípcio, que estava dizimando inclusive o povo egípcio, principalmente com a 10ª praga, que era a morte dos primeiros filhos de cada família, dos primogênitos de cada família. Então Deus chama Moisés, mas está passando uma novela a respeito do assunto, né? Deus chama Moisés e instrui Moisés. Então, olha, você vai avisar o povo hebreu que para matar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, aí vai pegar o sangue desse cordeiro e passar nas portas de cada casa. Quem fizer isso aí terá suas vidas poupadas. E segundo a colocação bíblica, realmente todas as famílias hebraicas tiveram as suas famílias poupadas, as suas vidas poupadas. Mas o mesmo, meus irmãos, como a gente sabe da história, o mesmo não aconteceu com as famílias egípcias que não tinham acesso à informação e estavam morrendo, né? Inclusive os próprios filhos do faraó. Então, em face desse contexto das mortes incessantes, o faraó finalmente resolveu libertar aquele povo. Libera aquele povo, para eles ir embora. Aquele povo que era estranho para eles, era estranho, inclusive a sua cultura era estranha em relação à cultura egípcia. Então libera, e Moisés então leva esse povo do Egito até Canaã. Essa liberação, essa viagem deles, essa fuga, essa evasão, essa jornada é descrita e narrada no livro Êxodo, um dos livros de Moisés da famosa Torá. Então nós temos aqui uma ideia de passagem. Tá? Passagem, pessá, que significa passagem, que dá origem ao termo Páscoa. Antes de prosseguir, vamos fazer 2 observações. A primeira, povo judeu, povo hebreu, povo israelita. Que povos são esses? É todos o mesmo povo. Só que, por exemplo, o povo hebreu, ele vem da tribo de Abraão. O povo judeu vem da tribo de Judá. E o povo israelita vem da tribo de Jacó, que antes Deus muda o seu nome para Israel. Então são o mesmo povo. Falar em hebreu, judeu, israelita, é o mesmo povo. Bem, a segunda observação que nos chama a atenção, a gente fica pensando o que esse povo hebreu estava fazendo no Egito. Como é que eles chegaram lá? Eu não tenho uma história bíblica que é bastante longa, que é a história de José. Rapidamente, José sofre por parte dos seus irmãos muito ciúme. E os irmãos de José o vendem para uma caravana egípcia que estava passando como escravo. Chega em casa e diz para o pai que José foi abatido, foi morto, jogado por um leão. Mostra lá umas roupas ensanguentadas. E José, judeu, vai para o Egito. Mas José tinha um dom. José, ele fazia umas premonições baseadas em interpretações de sonhos. Ele interpretava os sonhos corretamente. Eu não sei por que aconteceu lá. O José vai acabando lá no Egito, na prisão. E na prisão ele faz essas premonições, ele faz essas interpretações de sonhos corretas. E o faraó começa a sonhar com 7 vacas, 7 mais não sei o que lá, tá? E se impressiona com aquele sonho e sabe que José interpreta sonho, chama José. José então interpreta o sonho do faraó. Diz: olha, seu faraó, o senhor vai ter que construir aí silos, galpões, né? Porque o senhor terá 7 anos
vai ter 7 anos de muita fartura, muito progresso, muita produção no campo, então eu tenho que estocar isso aí, porque depois virá 7 anos de miséria, de penúria, de fome. E isso aconteceu, realmente aconteceu. E o José, então, cai nas graças do faraó, que inclusive o nomeia mais tarde governador. Depois do faraó, José no Egito era a pessoa mais importante. Muito bem, mas e como é que os judeus vão parar lá? A fome. Nos 7 anos de miséria, de fome, os irmãos da família de José, inclusive outras famílias de judeus, sabiam que no Egito tinha comida, tinha estoque e tal, eles vão para lá. Eles chegam lá e não reconhecem José. José é governador, importante, mas José elas não reconhecem. E depois ainda se revela para eles. Então os judeus foram vindo, foram se multiplicando, sob a proteção de José, aquele povo estranho ali, tá? Um povo bastante estranho em relação aos egípcios, que a gente, se olhar assim, a cultura dos egípcios, a cultura dos judeus é bem diferente. Enquanto José está vivo, eles ficaram tranquilos, mas José morre. E aí o faraó precisava lá fazer uns templos e tal, umas construções, escraviza o povo hebreu. Eles ficam 400 anos lá escravos. Nesses 400 anos eles se multiplicam, chegam a uma população de 600 mil pessoas. Bem, feita essa observação, nós paramos ali então quando os hebreus são libertados, viajam para Canaã, e para nós ter uma ideia então de pensar a passagem, o que significa Páscoa. Mas a passagem não é essa, meus irmãos. Não é essa a passagem do povo hebreu, do Egito para Canaã. É a passagem do anjo da morte que passou pelas casas, ao mesmo tempo pelas casas que tinham o sinal do sangue, que simbolizava o sacrifício do cordeiro, e não entrou nessas casas para realizar, cumprir as ordens de Deus. Ela pulou, ele passou por essas casas, por essas casas ali. Então, a partir daquele momento, todo o povo hebreu começou a comemorar aquele sacrifício do cordeiro que determinou a sua liberdade, a sua libertação. Por isso, Páscoa tem muito a ver com libertação. Nós vamos ver. Então, eles começaram, para comemorar essa data, 3 dias antes da Páscoa judaica, estabelecido pelo seu calendário, eles migravam, todo esse povo, peregrinavam para Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, a capital da Judéia. Então tem um templo famoso lá, famoso templo de Jerusalém. Então eles iam lá para esse templo, mas era muito pouco, muita gente. A cidade ficava cheia, 3 dias antes da Páscoa. Ficava cheia. Então eles iam fazer aqueles rituais que eles fizeram na noite que o anjo da morte passou. Ou seja, quando o anjo da morte passou e que eles pintaram as portas de sangue, eles pegaram o cordeiro e fizeram uma ceia. Então, a partir daquele momento, ficou a tradição da ceia pascal. Aí eles vêm, todo ano a Jerusalém, no templo, e fazem a mesma coisa. Eles pegam o cordeiro, cada família com o seu cordeiro, sacrificam o cordeiro, pegam o sangue do cordeiro, colocam numa vasilha, num recipiente normalmente grande e raso, para evitar a acumulação do sangue, e fazem aqueles rituais deles. Depois eles pegam o cordeiro e fazem, junto com seus familiares, a ceia pascal. Mas esse ritual deles é muito sofisticado, é rico em detalhes. Entre cada ação e outra, eles fazem orações, lavam as mãos 2 vezes. E assim a Páscoa judaica vem se processando dessa forma ali. Eles comemorando assim, relembrando, evocando aquele momento da sua libertação, com aquele significado simbólico do sacrifício do cordeiro. Bem, chega Jesus judeu,
ele estava então inserido em todo esse contexto aí, toda essa tradição. Tanto é que Jesus, 3 dias antes da Páscoa, é uma quinta-feira, né? Ele vai a Jerusalém. Só que ele não vai lá para o templo fazer aqueles rituais. Ele vai realizar uma ceia com os seus discípulos, a famosa Santa Ceia. Ali ele vai dizer para os seus discípulos, que tinham muita vontade de comer aquela Páscoa com eles, de ceiar com eles, ele vai informar aos discípulos que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, que eles iam sentir muita saudade, iam sofrer com a ausência de Jesus. Mas Jesus, então, vai realizar aquele ritual que a gente conhece. Mas é um ritual que, a princípio, ele procede de Abraão. Abraão viveu no ano 2000 a.C. E, segundo a colocação bíblica, ele desencarnou com 175 anos de idade. Claro que o calendário é um pouco mais curto desse, né? Então, por que procede de Abraão? Porque Abraão sentar e comer com os seus familiares, com os seus amigos, era algo sagrado. Por que algo sagrado? Porque, segundo a história de Abraão, do Antigo Testamento, Abraão recebe, numa certa ocasião, 2 mensageiros. Na verdade, esses 2 mensageiros eram 2 anjos. Malach, como se chama, o ângelos, a tradução, 2 anjos. Mas eram 2 anjos que não tinham asas. Não tinha aquela circunferência luminosa em cima da cabeça, chamada de auréola. Eram pessoas normais, de barro, que chegaram, sentaram, comeram com Abraão, fizeram ali uma ceia, mas uma ceia, um ritual sagrado, que ele era sagrado, uma oração, rico em espiritualidade, e ficou tradicional. Na época de Cristo, sentar à mesa e comer era algo sagrado, diferente dos nossos costumes, né, das nossas tradições, que a gente come em qualquer lugar, aí, bares, armazéns, restaurantes, shopping, em pé mesmo, no balcão ali, a gente faz um lanche rápido, às vezes, devido às nossas atribulações, devido aos nossos compromissos, às vezes não fizemos a refeição em casa. Mas para eles era sagrado isso aí. A refeição em casa era sagrada. E daí Jesus também faz um ritual ali chamado lavar-pés, lavar os pés. Porque na época de Abraão também tinha essa tradição de lavar os pés. Principalmente nas regiões desérticas, a pessoa chegava cansada, castigada pelo sol. Então era uma cortesia, era uma cordialidade, era um ritual de recepção oferecer a água para lavar os pés, refrescar os pés. Então Jesus lava os pés dos seus discípulos, como procedeu de Abraão. Era como se ele dissesse que era o governador do mundo, mas se fazia servo de todos, um dedicado servidor da humanidade. Gesto tão grande e nobre que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Aí Jesus então começa a fazer aquele ritual conhecido por nós, pegar o pão, partir o pão, entregar a cada discípulo um pedaço, compartilhar também o vinho, e naquele momento, naturalmente, Jesus transforma para todo sempre a imagem e o símbolo da Páscoa judaica. Ele altera o símbolo e a imagem da Páscoa judaica, inclusive para seus próprios discípulos que eram judeus. Ele altera para um significado mais profundo, de ele diz e se colocar como sendo ele o Cordeiro. Sendo ele o Cordeiro, uma simbologia do seu sangue e seu corpo que era entregue para a humanidade. Se simbolicamente o Cordeiro libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, agora era ele o Cordeiro que se entregava para a humanidade, para que a humanidade se libertasse da escravidão
da matéria. Por isso Páscoa tem significado de liberdade, da gente se libertar das nossas iniquidades, dos nossos orgulhos, vaidades. E era isso que Jesus estava mostrando para eles ali. Porque Jesus, respeitando todas as religiões que professam os seus dogmas, os seus rituais, Jesus não levou para a cruz os nossos pecados, os nossos próprios erros. Ele não levou para a cruz. Ele nos mostrou ali, naquele momento, maneira como nós nos libertar de nós mesmos, das nossas vaidades e orgulhos. Ele fez isso aí. Voltando um pouquinho ali, quando Jesus entra em Jerusalém, era costume na época ali, quando um rei entrava numa cidade, era costume homenagear esse rei. Jesus era tido como o rei dos judeus. Então o povo estava ali a aclamá-lo, a homenageá-lo. Segundo Joana de Ângeles, que nos traz um esclarecimento a respeito dessa passagem evangélica de Jesus quando entra em Jerusalém, onde o povo colocava ramos verdes para ele passar. Ele vinha a cavalo no jumento, né? Mais uma lição de Jesus de humildade, porque ele poderia entrar no alazão, mas ele entrou no jumento, porque o jumento era carga, humildade, servir. Então quando ele entra, ele é homenageado pelo povo, é aplaudido pelo povo. O povo joga flores, a cena com ramalhetes de flores. O povo joga mantos raros, joias. Mas Jesus, segundo nos esclarece Joana de Ângeles, Jesus está sempre de cabeça baixa. Porque ele não estava submetido àquelas homenagens terrestres. Ele nem recebia aquelas homenagens dos homens. Na verdade, quem recebia era o animal sobre o qual ele estava montado. Porque Jesus, ele estava acima das quinquilharias humanas. E depois, mais tarde, na cruz, ele também fica acima dos apupos, das ofensas, dos ataques, de todas aquelas quinquilharias humanas. Jesus está acima. Por quê, meus irmãos? Aquele mesmo povo que há 3 dias atrás o homenageou, o aplaudiu, o incensou, era o mesmo povo que escolheu Barrabás. Foi o mesmo povo que pedia sua morte pela crucificação autorizada pela autoridade competente. Como nos diz Emmanuel, Jesus não estava nem na terra, nem no céu. Jesus é a ponte que liga a terra ao céu. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é esse instrumento. Jesus é o médium de Deus, segundo nos diz Allan Kardec na Gênese. Jesus é esse instrumento pelo qual e através do qual nós chegaremos a Deus. Nessa Páscoa, vamos pensar em Jesus, vamos pensar nos seus ensinamentos, vamos pensar na sua doutrina, que a moral de Jesus serve de moral para a doutrina espírita, serve de base, é a base da doutrina espírita, é a moral de Jesus. Vamos fazer a nossa ceia assim, como nós fizemos todos os dias, quando está com a nossa família. Vamos lembrar de agradecer, de fazer a nossa Páscoa todos os dias. Páscoa é libertação,
é liberdade de fazer com que surja o homem novo a partir do homem velho, cheio de iniquidades, de orgulho, vaidades, e muitas vezes de respeito à natureza, de respeito ao outro, ao seu semelhante, que surge então uma transformação, como Jesus transforma naquele momento da Santa Ceia, que nós nos transformamos também em um homem melhor, sob o influxo revitalizante dos seus ensinamentos. Jesus diz aos seus discípulos lá na Santa Ceia, como eu já repeti antes, que eles iam sentir muita saudade, que eles iam sofrer, né? Mas que eles iam ter, assim, um grande crescimento moral. E cada vez que eles sentissem saudade de Jesus, eles que fizessem aquela ceia para homenageá-lo, para lembrar dele, e que ele estaria do mundo espiritual sempre com eles e sempre o ajudando. Então Jesus está sempre com nós. Mas nós precisamos lembrar de Jesus. Nessa Páscoa, a gente precisa lembrar de Jesus. Assim como no Natal, há todo aquele ar de solidariedade, de fraternidade, de ajuda ao próximo, que isso continue durante o ano. Na Páscoa, que continue durante o ano. Eu quero fazer uma observação aqui, meus irmãos. Domingo, algumas instituições espíritas estarão distribuindo ovos de Páscoa. Isso não significa que essas instituições estão celebrando a Páscoa. Elas estão cumprindo com o preceito de caridade, de levar aos mais necessitados um pouco de alegria. Porque a doutrina espírita ela não fica mágica isso acontecendo. Sabe-se que terminou as festividades do ano, né? Vem as férias, e daqui a pouquinho vem o carnaval, termina o carnaval, já começa a respirar o ar pascal. E as crianças, especialmente as crianças, elas têm expectativa de ganhar aquele chocolatezinho ali. Mas todo mundo não tem condições. Então esses irmãos, esses abnegados irmãos, fizeram uma coleta através da UNE, né? Das casas espíritas, estarão distribuindo, levando um pouco de alegria. Possivelmente e obviamente eles estão seguindo os passos daquele que foi nos últimos 1000 anos o maior apóstolo do Evangelho de Jesus na Terra, Francisco Cândido Xavier, que todo o Natal ele ficava a noite inteira junto com os seus ajudantes, com os seus trabalhadores, distribuindo para as pessoas, para as crianças, alimentos, remédios, brinquedos, em torno de 20.000 pessoas entre adultos e crianças. Então esses irmãos estão fazendo isso aí, o preceito de caridade. Não significa que estejam celebrando a Páscoa. Mas a doutrina espírita dos seus antes, ela não desaconselha, não é proibido, cada um professa a sua religião de acordo com o que tem, de acordo com os dogmas, com os seus, as suas, digamos assim, o que diz a doutrina, assim, né? Porque, de certa forma, nós somos a nossa origem é judaico-cristã. Então a nossa origem é da Igreja Católica. Então o Chico admirava muito a Igreja Católica, porque ele foi católico até cerca de 15 anos, participava das missas. Então ele tem que respeitar todas as religiões cristãs. E que bom, que ótimo, que todas as pessoas têm uma religião cristã. A gente precisa ter uma religião cristã, independente se é espírita, se é catolicismo, se é evangélico dentro dos seus segmentos ali, tem que ter, principalmente, criar os filhos sobre uma religião cristã. Então, nessa Páscoa, que todos lembremos de Jesus, que possamos fazer a nossa alimentação, a nossa ceia, não só nesse dia, mas todos os dias, agradecendo e lembrando de Jesus, sentindo saudade de Jesus.
Muito obrigado. Agradeço primeiramente a Deus. Agradeço a equipe espiritual. Agradeço a casa que me deu a oportunidade de vir mais uma vez aqui. Estou muito feliz, muito contente de vir aqui, aprender um pouquinho mais. E agradeço a vocês que ficaram aí sentadinhos, me ajudando, me incluindo, para ver se eu conseguia as palavras certas para que todos nós aprendêssemos um pouquinho mais sobre a Páscoa dentro da visão espírita. Muito obrigado. Que assim seja.